Juízes capítulo 9, versículo 50 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. A epígrafe diz assim: a morte de Abimeleque, versículo 50. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior do moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o seu moço, o seu escudeiro, e lhe disse: tira a sua espada e me mate, para que não se diga na história que eu fui morto por uma mão de uma mulher. O moço atravessou com a sua espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora cada um para a sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jorubal. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sente-se, por favor, irmãos. Esses tangedores abençoados aí, pode ficar à vontade para me ajudar aí, tá bom? Aí a unção que está na vida de vocês, você não compartilha ela comigo, tá? E aí a gente vai adorando ao nome do Senhor junto. Irmãos, quantos querem, além de mim, continuar ouvindo a voz do Senhor? Diga glória a Deus. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Eu acredito que Deus tem falado aos nossos corações e que Ele vai continuar falando, mas carece que nada venha dispersar a nossa atenção, tá bom? Esse texto que nós lemos aqui conta uma das histórias mais interessantes dentro da Bíblia, do meu ponto de vista. Por quê? Você sabe tanto quanto eu que a nação de Israel esteve durante muitos anos, 430 anos aproximadamente, na terra do Egito escravizado. Aí o que Deus faz? Deus levanta Moisés, Deus levanta Arão. Através de Moisés e Arão, Israel vai sair do Egito. E uma vez que Deus os tira do Egito, Deus faz uma promessa à nação de Israel. E qual era a promessa? Vocês estão saindo do Egito, passarão pelo deserto e eu irei colocá-los em Canaã. A terra de Canaã seria a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que eles iriam plantar, iriam colher tudo aquilo que eles haviam plantado ali. Porém, Deus deu uma ordem muito específica através de Moisés e relembrou depois através da pessoa de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Deus falou assim: quando vocês entrarem dentro de Canaã, vocês devem possuir tanto as partes altas quanto as partes baixas. Não faça aliança com os habitantes daquela terra. Pelo contrário, vocês devem expulsar esses habitantes, e os que não der para expulsar, travem guerra com eles, que eu vou dar vitória para vocês, e vocês devem matá-los. Só que a Bíblia vai dizer que através da pessoa de Josué e dos anciões da sua época, Israel consegue entrar dentro de Canaã e possuir. Só que Josué não era eterno, assim como Moisés também não era. Deus tinha levado Moisés, levou também Josué. Os anciões da sua época estavam, para ir embora também. E a geração que está dentro de Canaã ali, se esqueceram de tudo aquilo que Deus falou com Moisés e com Josué. Tanto que quando você lê Juízes, no capítulo 2, versículo 10,
vai dizer que dentro de Canaã vai se levantar uma geração que não conhecia o Senhor e nem a sua palavra. Irmãos, como isso é possível? Eles estão dentro de Canaã, no cumprimento da promessa de Deus. Só que ali dentro vai se levantar uma nova geração que não conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que não tem aliança e nem compromisso com Deus. Essa geração está usufruindo da promessa de Deus, mas não tem relacionamento com o Deus da promessa. Porque uma coisa é nós querermos as mãos de Deus, porque as mãos de Deus estão conectadas às bênçãos de Deus para a nossa vida. Outra coisa é nós querermos estar nos pés do Senhor. Existe uma diferença muito grande entre essa geração que está dentro de Canaã, usufruindo do cumprimento da promessa de Deus, que não tem relacionamento com Deus, para o grande líder Moisés. Porque Moisés era diferente. A Bíblia vai dizer que houve um dia que Deus, irado com a nação de Israel, por ser um povo obstinado, de coração duro, um povo rebelde, Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, esse povo aí, seu povo, Moisés, é um povo muito obstinado, Moisés, muito desobediente. Por mim, eu mato todo mundo aí e não dou para eles Canaã. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés falava com Deus como um amigo fala com seu amigo. Ele tinha intimidade e relacionamento com Deus. Sabe o que Moisés vai fazer? É aquilo que um líder verdadeiro faz. O povo está errado, o povo pecou, o povo falhou, e existe um juízo de Deus que deveria recair sobre o povo. Só que Moisés vai se colocar na brecha. Moisés vai se colocar na frente da situação, ao ponto de Moisés falar com Deus uma coisa que certamente eu e você não teríamos coragem de falar. Está no livro do Êxodo, depois de ler na sua Bíblia. Moisés fala: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito, está conduzindo pelo deserto, agora o Senhor quer matar esse povo no deserto, não quer dar Canaã por causa da desobediência. Falou: Senhor, primeiro, as nações vizinhas vão dizer que o Senhor tirou do Egito e não teve força para colocar em Canaã. Isso não vai pegar legal para o Senhor, na nossa linguagem aqui. E uma segunda coisa: Senhor, se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do seu livro. Meu Deus, aleluia. Moisés tinha tanta intimidade e relacionamento com Deus que falou: Senhor, não por eles, mas por mim, pelo relacionamento e amizade com o Senhor. Deixa eu aplicar a primeira palavra profética da parte de Deus aqui. Por mais que exista uma sentença e uma palavra de juízo sobre a sua casa e sobre a sua família, sabe por que essa palavra não vai recair? Porque tem alguém nessa sexta-feira que veio se colocar na brecha diante da presença de Deus. Eu acredito que esse povo já chegou aqui. Alguém pode levantar a mão para glorificar a nome daquele que é digno de honra e glória. Moisés entende a posição que ele está. E ele diz: Senhor, eles abriram
por causa de você, vou colocar em Canaã. Só que tem um porém: eles vão alcançar a promessa, mas não terão a minha presença. Eu vou enviar um anjo para acompanhar esse povo. Moisés uma vez mais fala: Senhor, entre a promessa e a sua presença, eu só saio daqui se a tua presença for comigo. A promessa é consequência de ter a sua presença. Agora, muito mais que as suas mãos, eu escolho estar aos seus pés. Deus está levantando uma geração desse jeito, que está na prova, está na luta, está no deserto, mas não está fazendo birra. Não vai parar de cantar, não vai parar de pregar, não vai parar de fazer a obra de Deus, porque sabe, enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus cuida da tua casa e da tua família. Moisés entende: ó, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Irmãos, é uma sexta-feira profética de cumprimento de promessa de Deus. Mas existe uma pergunta do céu para a nossa vida. E qual é a pergunta? Entre a promessa e a presença, qual é a escolha que você faz? Entre a promessa e a presença, qual é a escolha que você faz? Porque tem gente que, se Deus não abrir a porta, para de ir para a igreja. Se Deus não curar, para de ir para a igreja. Se Deus não abençoar, para de se posicionar. Está preferindo a mão de Deus do que a presença de Deus, irmão. A maior riqueza não é ouro, não é prata, não é casa, não é carro, é ter a presença do amado na nossa alma, irmão. Tudo isso vai passar, mas a presença de Deus é eterna. Não abra mão da presença de Deus. Pega na mão desse crente que está do seu lado aí, por favor. Eu sinto a graça de Deus aqui. Diga, olha só, faça o que passar, enfrente o que enfrentar, mas não abra mão da presença de Deus. Seja que nem Jó, pode perder tudo. E quando o inimigo pensar que você vai murmurar, você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar a meu favor. Não saí do ventre da minha mãe e não vou tornar para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. Querido, eu dei toda essa volta aqui para nós chegarmos nesse texto. Olha, Roberto, o que é que esse texto tem a ver com essa história que você contou? Israel está dentro de Canaã. Moisés não era mais vivo, Josué não era mais vivo, os anciões também não eram mais vivos. E estando dentro de Canaã, Israel vai começar a fazer aquilo que não deveria fazer. Lembra o que eu falei? Deus mandou matar. E eles resolveram deixar vivo. E olha o pensamento da nação de Israel. Quando você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso. Israel dizia assim: ó, vamos deixar vivo aquilo que Deus mandou matar. Por quê? Vamos usar como escravo para nos servir. Irmãos, se Deus mandou matar, mata. Porque ou você mata aquilo que Deus mandou você matar, ou acaba matando você e a sua casa. Não deixa vivo aquilo que Deus mandou matar, não. Ó, não dá um de Saul, não. Lembra de Saul? O profeta Samuel deu uma ordem: vai lá e acaba com o povo inimigo do povo de Deus. Não deixa nada vivo. Aí sabe o que Saul vai fazer? Saul vai deixar ovelhas e vai deixar vacas vivas e vai deixar o rei Agag também vivo. Aí quando Samuel, o profeta, chega, porque homem e mulher de Deus tem visão e discernimento da parte de Deus. Quando o profeta chega, a Bíblia vai dizer que Samuel olha para Saul e fala: Saul, fez tudo aquilo que Deus mandou você fazer? Saul vai dizer: eu fiz. Aí Samuel vai falar: por que eu estou escutando barulho? Por que eu estou escutando rugido? Por que
Deus levantou foi um homem chamado Gideão. Em Juízes capítulo 6. Gideão, olha que coisa interessante. Gideão fazia parte da menor tribo. A sua família era menor e ele era o menor da sua casa. Deus vê que naquele cenário ali difícil tinha alguém fiel. Aí Gideão, vendo tudo aquilo que o povo estava passando por causa de desobediência, o inimigo entrando, colhendo aquilo que não deveria colher, oprimido, Gideão estava lá no lagar, malhando trigo para não morrer de fome. Aí Gideão está lá na brecha, trabalhando. O anjo de Deus se apresenta a ele e fala: varão valoroso, Deus é contigo. Gideão vai olhar e vai dizer assim: mas como é que Deus é comigo e com o meu povo? Sendo que tudo isso nos sobreveio. O anjo vai parar para dar satisfação a Gideão, porque uma coisa é Deus e outra coisa é o homem. O homem é limitado, mas Deus não é limitado. O anjo só falou assim: Gideão, Deus conta contigo para essa obra aí. Irmãos, Deus usa Gideão, você conhece a história. Gideão foi um dos melhores juízes que houve na casa de Israel. Foi usado tremendamente por Deus. Só que Gideão parecia até os crentes pentecostais. De duas ou uma: ou evangeliza para encher a igreja, ou faz filho. Gideão, a Bíblia vai dizer que teve 70 filhos, irmãos. Eita, homem namorador, 70 filhos. E Gideão, posicionado na presença de Deus ali, poderia ter sido o primeiro rei da casa de Israel, mas ele entendia: Deus me chamou para ser juiz, não me chamou para ser rei. Aqui, olha o discernimento da parte de Deus para a sua vida. Fica naquilo que Deus te chamou para fazer. Paulo Roberto, mas quem é mais importante na igreja? Porque tem esse tipo de coisa hoje em dia, né? Quem está pregando, quem está cantando, quem está dirigindo, quem está tangendo o instrumento. Lembra da parábola dos talentos, irmãos? Vai falar que a cada um foi dado segundo a sua capacidade. Só que tem um porém. Olha a dinâmica. O texto vai dizer, pastor, que um recebeu um talento, o outro recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos. O que tinha 1 enterrou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou. Só que sabe qual é a realidade, irmão? A questão não é a quantidade que você tem na mão, mas é a sua intensidade. Porque no final, quem tem 2 que fez mais 2, rendeu 100%. Quem tem 5 que fez mais 5, rendeu 100%. Quem tinha 1, se fizesse mais 1, renderia 100%. Ou seja, não interessa aonde você esteja, a questão é o seu rendimento na presença de Deus. Pode ser na portaria, pode ser limpando o banheiro da igreja, pode ser limpando a igreja, não interessa. Deus está dizendo: eu quero ver você colocar o seu coração naquilo que você está fazendo, na minha obra. É isso que importa. Entendeu? O texto vai dizer que Gideão vai morrer. 70 filhos, um dos seus filhos, agora a gente entra nesse texto aqui. Um dos seus filhos chamado Abimeleque. Diga comigo assim, Abimeleque. Dá para ser melhor? Abimeleque. Gente, Gideão morre. Um dos seus filhos chamado Abimeleque tem o seguinte pensamento: meu pai morreu, agora alguém tem que assumir o lugar do meu pai, e de preferência reinar. Sabe o que Abimeleque vai fazer? Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Abimeleque vai fazer uma festa. O que ele sabia? Que ele não era o único que tinha direito a ser líder na casa de Israel. Tinha outros descendentes. Abimeleque vai fazer uma festa. E Abimeleque vai enviar convite aos seus 70 irmãos. Olha para cá, na nossa linguagem aqui. Vem na minha casa. Para quê? Para comer churrasco, para beber guaraná, para comer do bom e do melhor, para nós festejarmos, irmãos. E todo mundo que não tinha discernimento espiritual foi. O convite ali era de festa, mas o propósito real era o quê?
morte. O convite era de festa, mas o propósito real era morte. Tem gente aqui que Deus vai abrir a sua visão espiritual, que Deus vai te dar discernimento espiritual, porque você não vai ser levado por aquilo que você ouve, nem por aquilo que você vê com a sua visão carnal. Deus vai abrir a sua visão espiritual para muito mais que olhar a ação, você vê a intenção por trás da ação. Porque algumas vezes o convite é de festa, mas o propósito é morte. Mas tem livramento da parte do céu para a tua casa e para a tua família. Irmãos, eles foram sem discernimento espiritual. Quando chegou lá, a Bíblia vai dizer que Abimeleque matou os seus 70 irmãos. E consequentemente, a gente pode entender a sua família. Aí Abimeleque pensou assim: já que eu consegui matar os meus irmãos, agora eu vou começar a tomar as cidades ao redor e ao derredor. Irmãos, sabe quem tipifica Abimeleque aqui? O diabo e as suas estratégias contra a nossa casa e a nossa família. Porque o diabo, ele é oportunista. Tudo que ele quer é uma brecha sua, uma legalidade sua. É por isso que a gente tem que estar com a boca, com o joelho no chão e com a boca no pó, irmãos. É acordando de madrugada, é subindo o monte, é vindo para a casa do Senhor, é buscando a presença de Deus, para Deus nos dar discernimento espiritual, irmãos. Tem pessoas que estão aqui, que quando você está aqui, o Senhor vai dizer para você: tem livramento da minha parte para a tua vida. Existe sepultura que está sendo fechada, existe obra que está sendo desfeita, projeto do nosso adversário que está caindo por terra. E quem quer diga glória a Deus. Irmãos, Abimeleque mata os seus irmãos, começa a tomar conta das cidades e dos povoados. Só que tinha uma cidade chamada cidade de Debes. Abimeleque pensou assim: é uma pequena cidade, um pequeno vilarejo. O povo, conhecendo a fama de Abimeleque, começou todo mundo a correr. Havia uma torre na cidade. Diga comigo assim: havia uma torre. Havendo essa torre, o povo, vendo o perigo eminente ali, eles vão sair da cidade e vão para dentro da torre e vão subir a torre. Irmãos, em meio aos ataques do nosso adversário, sabe quem é a nossa torre forte? É o Senhor, irmãos. O salmista vai dizer que Deus é a nossa torre forte. Nós servimos a um Deus que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. 1000 cairão ao seu lado e 10 mil à sua direita, mas você não é atingido. Nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Por que, Paulo Roberto? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irmãos. O povo vai para a torre. Só que quando chega lá na torre, pelo que nós entendemos, a torre era de madeira. Aí o inimigo vai mudar a estratégia. Porque ele pensou: ó, cheguei na cidade, não consegui fazer aquilo que eu fiz nas outras cidades, então vou mudar a estratégia. Está todo mundo em cima da torre, vou fazer uma coisa: eu vou tacar fogo nessa torre. Irmãos, o nosso adversário, ele é estrategista, e é por isso que a gente tem que ter discernimento e direcionamento da parte de Deus. Aí imagina você um cenário, uma cidade que não tinha ali homens de guerra para lutar, ninguém iria enfrentar Abimeleque e o seu exército. Está todo mundo lá em cima. Abimeleque vai começar a tacar fogo lá embaixo. Não tinha espada, não tinha lança, não tinha escudo, não tinha ninguém para descer. Só que tinha uma mulher, e essa mulher estava decidida.
vida, eu não vou morrer e a minha família também não vai morrer. Irmãos, estando lá em cima, essa mulher vai ter acesso a uma pedra. Abimeleque está lá embaixo. E estando lá embaixo, a mulher lá em cima, sabe o que a mulher vai fazer? Ela vai pegar uma pedra, vai jogar de cima para baixo. Diga comigo assim, ó, de cima, de cima para baixo. Olha para cá, o inimigo está embaixo e você está em cima. O que Deus vai te dar vai vir de cima para baixo. Vou repetir, de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Se de baixo para cima vem ataque, de cima para baixo vem a estratégia do céu para você vencer o teu adversário. É por isso que o nosso socorro não vem da esquerda nem da direita. O salmista vai dizer, eleva os meus olhos para o monte. E da onde é a salmista que vem o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, sabe por que isso aqui é interessante? Sabe por que isso aqui é interessante? A estratégia do céu de cima para baixo. Sabe por que isso é interessante? Porque tem momentos na nossa vida que nós nos encontramos em becos sem saída. Lembra de Israel quando saiu do Egito, passou pelo deserto? Olha o que Deus fala para Moisés. Ó, fala para o povo se acampar em Pi-Hahirote. Sabe o que significa Pi-Hahirote? Beco sem saída. Deus tira Israel do Egito, conduz pelo deserto e fala assim, ó, manda Israel se acampar em um local que na sua frente está uma vermelha, à sua esquerda e à sua direita tem muralha e detalhe, os inimigos vão vir atrás. Mas tem uma coisa, não vai ter saída na esquerda nem na direita, nem atrás, mas do alto vai vir a saída e o mar que está fechado vai se abrir. Tem gente que está aqui que quase dizendo que ele está em um beco sem saída, mas o céu manda dizer para você, a tua saída não vem da terra. A última palavra que dá não é o homem, a última palavra que dá é Jesus. Então, ao invés de murmurar, questionar, reclamar, continua marchando, porque esse mar vai se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. A mulher tem um entendimento. Estou aqui em cima, o inimigo está embaixo. Vou usar o que eu tenho nas mãos. Irmãos, usa na guerra que você está aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Para de ter espírito de querer pegar aquilo que não é seu. Ah, se eu tivesse aquilo que a pastora tem, se eu tivesse aquilo que o pastor tem, se eu tivesse aquilo que aquele menino tem, usa o que Deus colocou nas tuas mãos. Paulo Roberto, mas é pequeno nas suas mãos. Tira das suas mãos e coloca na mão de Jesus, porque você vai ver o que vai acontecer. Lembra do menino? O que o menino tem na mão? 5 pão e 2 peixinhos. Mas o que é isso para alimentar essa multidão? Na mão do menino era só 5 pão e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus sobrejou, alimentou todo mundo e ainda sobrou. Na minha mão e na sua mão é pouco, mas na mão de Jesus é o suficiente para o milagre acontecer. Moisés, usa o que você tem na mão, porque uma vara, coloca a vara aí que o mar vai se abrir. Irmãos, o que Sansão tinha para lutar contra 1000 filisteus? Só uma queixada de jumento, mas foi isso que Deus deu vitória. O que Dorcas tinha? Quando morreu, alguém falou, ressuscite essa mulher, porque ela é muito valiosa. Ela ajudava órfã, viúva que necessitava. Ela só tinha uma agulha. Só uma agulha. A questão não é aquilo que você tem na mão, mas é a forma que você usa.
debaixo da direção de Deus, tem estratégia no céu para a tua vida, irmão. Lembra de Davi? Alguém olha e fala assim, Davi, irmãos, eu acho a história de Davi interessante, dentro desse conceito de usar aquilo que temos nas mãos. Por quê? Porque Davi era alguém desacreditado para vencer o gigante pelo rei de Israel, desacreditado pelos seus irmãos, desacreditado entre o povo de Israel, por os inimigos e pelo próprio gigante. Davi tentou pegar aquilo que não era seu e não saiu do lugar. Tem gente que não está saindo do lugar porque quer usar aquilo que não é seu, aquilo que é do seu irmão. Agora, quando Davi entendeu, vou usar a funda que eu tenho e as pedras que eu posso acessar, a Bíblia vai dizer que o gigante caiu por terra. Parecia ser improvável, mas o gigante caiu por terra. Essa mulher vai usar o que ela tem na mão, irmãos. Uma pedra, ela joga de cima para baixo. Para ficar na sua mente, diga assim, ó, de cima para baixo. Irmãos, o texto vai dizer, poderia ter pego em qualquer pessoa, mas pegou justamente na cabeça daquele que era o principal, Abimeleque. Irmãos, eu vou falar isso aqui. Enquanto o inimigo precisa de um exército para tentar se destruir você, Deus só precisa te dar uma estratégia para acertar do exército inimigo e todo o exército adversário se desbaratar. Irmãos, isso é bíblico. Isso é bíblico. Quando Senaqueribe, o exército da Síria, estava lutando contra Israel, na época de Ezequias lá, a Bíblia vai dizer que Deus mandou um anjo. E um anjo matou 185.000 homens do exército inimigo. E você aí preocupado se Deus pode entrar com providência na sua área financeira, se Deus pode curar a sua enfermidade, se Deus pode organizar aquilo que está desorganizado. Só apresenta na mão do Senhor e fala assim, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas vai ser perfeito como tudo aquilo que o Senhor faz. Eu só vou marcar a data do culto de ação de graça, preparar o hino que eu vou cantar, porque eu sei que a vitória vai vir do céu, irmão. A Bíblia diz que a mulher lança Abimeleque, é ferido na cabeça. Aí olha o que a Abimeleque vai dizer. Vai chamar o seu homem de guerra, vai dizer assim, usa a espada que você tem e me mata, para que não se diga na história que eu morri por mão de uma mulher. Irmãos, não foi dito na história não, só está na Bíblia. E hoje eu estou pregando que um homem que matou 70 irmãos e muitos povos morreu porque tinha uma mulher posicionada na presença de Deus. Não é puxando sardinha atrás de mulheres aqui. Não é puxando sardinha atrás de mulheres. Mas aqui tem mais mulheres do que homens. É sinal que mais mulheres se posicionando do que homens se posicionando. Mulher de Deus, leva essa guerra para o joelho. Leva essa guerra para a oração. Porque chegou bêbado, porque chegou drogado, porque eu acho que está com mulher na rua. Leva essa guerra pro joelho. Não vai tirar a satisfação não. Não vai bater boca não, porque falaram de mim. Leva essa guerra pro joelho. Porque quando Deus resolver agir, irmãos, uma coisa é estar na mão do diabo e Deus tirar. Agora outra coisa é estar na mão de Deus e Deus
inimigo vai ter força para se levantar e começar a contra-atacar o adversário. Mas Paulo Roberto, na minha casa, na minha família, é só eu que estou posicionado. Com Deus é a multidão. Com Deus é a multidão. Quem precisa de exército é o adversário. Deus só precisa de um posicionado na presença dele. Se tiver, desculpa o jargão que eu vou usar aqui, um crente doido, um crente maluco, porque eu sou dessa época, minha esposa também. Eu sou de uma época, irmãos, que nós íamos para a igreja, para culto de libertação. Sabe o que as mulheres faziam? Sabe o que as mulheres faziam? Levava a roupa do marido, a roupa do filho, pedia ao pastor, a pastora, olha o filho, vou colocar na comida. Às vezes dentro de casa, botava a mão na cabeça do marido, na cabeça do filho, e dizia: diabo, você perdeu, bate retirada. E quando o marido se convertia, o filho falava: rapaz, essa mulher era doida. Às vezes eu estava dormindo, acordava assustado, era com a mão na minha cabeça, profetizando dentro de casa. E quando Deus abriu a visão das mulheres de Deus, do nada levantaram da cama e começaram a dizer: sai, 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 bate retirada. O meu filho pertence a Deus, a minha casa pertence a Deus. Nós iremos voltar a esse tempo. Deus te trouxe aqui para dizer que está abrindo a tua visão. Não tem projeto do diabo que vai permanecer de pé. Tem livramento da parte do céu para tua casa. Irmãos, aqui eu concluo. Parece que ser cristão é uma guerra atrás de outra guerra. Só que Deus não me dá nada daquilo que nós não podemos suportar. Então, ó, é noite de posicionamento. Então, Roberto, tudo bem. Eu entendi que eu preciso preferir a presença de Deus do que algumas vezes a promessa. Mas e a promessa? Sabe qual é a palavra que dizer para a tua vida? Está disposto a lutar? Está disposto a guerrear? Sabe por quê? Eu lembro de um homem chamado Caleb dentro da Bíblia. Sabe qual vai ser o posicionamento de Caleb? Ele disse assim: ó, Josué, eu lembro de tudo aquilo que Moisés me prometeu. Você estava comigo. Eu estou adiantado em idade, mas eu ainda estou disposto a ir para a guerra para conquistar aquilo que pertence a mim. Eu creio que Deus está nos levantando nessa noite, dessa forma e dessa maneira. Quem quer assim, diga glória a Deus. Pastor, pode colocar a igreja de pé? Gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Tem crente de guerra aqui? Tem crente de guerra aqui? Já
esposa aqui para nós louvarmos ao nome do Senhor juntos. Aleluia. Vem pra cá, amor, pra cá. Sobe aqui, fica do meu lado. Da mesma forma que eu vou. Da mesma forma que nós estaremos aqui posicionados juntos, eu gostaria que você pegasse na mão de alguém que está do seu lado aí. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Oh, Jesus. Ele maraça de que ele vai cantar. Eu sinto a graça de Deus dentro dessa casa. Tem renovo e fortalecimento da parte do céu para a vida de pessoas aqui. Eu profetizo que esse cansaço, que esse desânimo, que tudo aquilo que tentaram tirar a sua paz, roubaram o seu equilíbrio, te tirar da presença de Deus, começa a cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, diga para quem está no celular assim, ó, receba da parte de Deus, renovo e fortalecimento. Diga assim, ó, tudo que Deus te prometeu, está de pé. Custe o que custar. Se mantenha posicionado. Feche seus olhos, eu vou orar. Ela vai entrar louvando ao nome do Senhor. Deus, eu acredito, ó Pai, que a sua palavra tem sido pregada e a sua palavra é fiel e verdadeira. Toma a nossa mente, o nosso coração nas suas mãos, ó Pai. Eu ministro sobre a vida do seu povo um novo tempo, uma nova estação, um novo momento chegando da parte do céu, ó Pai. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Vai falando com No Deus seu aí. tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, a sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá.
Existe um trabalhar da parte do céu para a vida de pessoas aqui. Deus manda dizendo a pessoas assim, ó: eu estou te fortalecendo, eu estou te revestindo, te capacitando para aquilo que eu tenho para a tua vida.